A ex-presidente Dilma Rousseff celebrou, claro, o resultado do julgamento da segunda turma do STF, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso Lula. Para ela, aspas, o STF corrige o maior atentado contra a justiça cometido na história do Brasil. Confirma que um juiz parcial e faccioso comandou um grupo de procuradores que abusavam do seu poder para fabricar acusações, condenar um inocente e destruir o Estado democrático de direito. E continuou: a decisão histórica dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia restabelece a verdade, invalida todas as decisões tomadas por Moro e seus subordinados e devolve a Lula a condição de inocente das acusações injustas que sofreu. Outro que resolveu atacar o ex-juiz Sérgio Moro foi o deputado Glauber Braga, do PSOL, que já havia chamado o ex-ministro de juiz ladrão no Congresso. Nas redes sociais, ele publicou o seguinte vídeo. Seu Sérgio, agora é oficial, juiz ladrão. Queremos ouvi-la, Ana. Vitor, parece que nós no Brasil, nós moramos num quadro de Salvador Dalí, né? Tão surreal tudo que a gente vive, ainda mais quando vem da corte mais alta do país aí, que supostamente diz proteger a Constituição, salvaguardar a Constituição e a ordem, e não é o que faz. O que aconteceu ontem, aliás, né, e depois da gente ver esse vídeo aí, o vídeo é extremamente embaraçoso, né? A gente fica até com vergonha alheia de ver um ministro da corte mais alta do país aí chorando por causa de um advogado de defesa. Ou seja, um ministro que julgou a imparcialidade ou parcialidade de um juiz da primeira instância chorando por causa de um advogado de uma das partes no processo. Ou seja, é absolutamente inacreditável isso tudo que a gente viu, mas o que o Gilmar Mendes fez, na verdade, não foi uma ação apenas contra o então juiz Sérgio Moro ali na primeira instância na vara de Curitiba, mas ele jogou um balde de água gelada também ali nos desembargadores, né, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ali de Porto Alegre, no próprio STJ, né, no Supremo Tribunal de Justiça, que confirmaram, todos eles confirmando ali o que o Sérgio Moro colocou na sua decisão lá na primeira instância, inclusive o desembargador Gebran Neto, indicado por Dilma em 2013, colocou na sua decisão há provas sobradas, foi a palavra que ele usou. Agora, ontem eu comentei sobre a suspeição do Gilmar Mendes, né, que ele que mandou soltar a Eike Batista, ignorou o fato, absolutamente ignorado o fato de que a sua mulher trabalhava no escritório, né, que defendia os interesses do empresário, e eu sempre comento aqui daquela lista, só basta uma pesquisa ali no Google e a gente vê a quantidade de habeas corpus de pessoas ligadas à corrupção e que foram soltas pela caneta mais rápida ali do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero trazer um ponto que o nosso parceiro aqui da Jovem Pan, o Paulo Matias, comentou hoje de manhã no Morning Show, que o ministro Gilmar Mendes ele foi acusado de nepotismo, né, de colocar ali uma enteada dele no gabinete do então senador Demóstenes, aquele de Goiás, que foi preso por sonegação fiscal. O Paulo lembrou a gente também que o Gilmar Mendes ele foi contra a lei da ficha limpa e disse que ela foi feita por bêbados, e que representavam nazifascismo. Olha isso, né? As palavras usadas aí por um ministro que deveria ter um mínimo de compostura, mas que diante desse vídeo aí a gente confirma que não tem. E o Paulo nos lembrou também, Vitor, que em 2017, ali naquele inquérito, né, que investigava o então senador Aécio Neves, que estava nas mãos do Fachin, que houve uma articulação para que esse inquérito passasse para as mãos do Gilmar Mendes, que a Polícia Federal ali detectou 43 ligações entre Aécio e Gilmar Mendes, inclusive uma dessas ligações foi no dia que Gilmar Mendes suspendeu o depoimento do Aécio Neves dentro desse inquérito que investigava. Mas aí não há a menor suspeição, ele pode continuar julgando todos esses protegidos dele aí
no Congresso, e o Brasil tem que ficar aguentando esse tipo de cena patética, que não mostra o mínimo de compostura de um juiz que deveria salvaguardar a nossa Constituição, mas que não faz isso. Diga, Zé. Eu não gosto de trazer aqui palavras fáceis e boas de serem aceitas, eu trago muita realidade. Eu costumo separar muito bem o que é a característica de um juiz, a personalidade, o caráter, do que dizer simplesmente, ele foi indicado por fulano. Eu digo isso porque uma vez o Augusto trouxe aqui uma grande verdade, eu acho que foi a Ellen Grace que disse para ele que no primeiro momento, no primeiro dia, na primeira semana, o indicado ainda agradece ao presidente da República. Aí depois ele descobre a sua impossibilidade de remoção, de redução salarial e essa ideia de que fica até 75 anos e começa a ser ele mesmo dentro do tribunal. Agora, isso aí é que está a grande divisão. Se é ele mesmo que brota ali do plenário, se será uma pessoa de caráter, que vai obedecer à Constituição, ou se fica pendido a um grupo político e agradecendo eternamente, o que não faz o menor sentido. A toga simbólica, aquele pano preto que se coloca nas costas, aquilo é uma simbologia muito grande, no sentido de que quando se dá o voto está protegido pela justiça, o manto da justiça, e é assim que deveria ser. Um voto de um juiz, de um ministro, né, um juiz supremo, emocionado, choroso, ele não é um voto real. É preciso a realidade, a dura lei, né? A lei é dura, mas deve ser aplicada. É assim que a gente espera de um tribunal como o Supremo Tribunal Federal. Daí que o choro desmonta a tese de que se tratava mesmo de legislação. Sobre a defesa do ex-presidente Lula, é verdade que a defesa acabou arquitetando tudo isso. Todo mundo se perguntava ali no início do processo, por que o Zanin briga tanto com o Sérgio Moro? Por que o Lula questiona e desafia o juiz que vai julgá-lo? Está aí a estratégia. Já houve tentativa de usar isso no Supremo. Como seria? Você briga com o ministro e cria uma inimizade clara, aberta, para que ele se considere ali sem condições de julgar, né? Seria um caso, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, que bate ali no ministro Alexandre de Moraes, porque ele se acha injustiçado, e depois ele dizer, olha, eu briguei muito com o ministro Alexandre de Moraes, portanto, ele deve se considerar suspeito. Seria a mesma coisa, foi a mesma estratégia armada pelo Zanin lá no início, naquela briga com Sérgio Moro. Isso é um absurdo que não deve, de maneira nenhuma, influenciar no voto. Agora, sobre o Glauber chamar o ministro, o ex-ministro, né, e o ex-juiz Sérgio Moro de ladrão, eu venho dizendo aqui que o Sérgio Moro tem que ir para a política, não tem outro caminho para se defender, não tem mais outro caminho. Ou ele entra, se defende, vem a público, ele será trucidado, ele será moído. Esse pessoal não tem dó de ninguém, não. Esse pessoal é sádico, vai perseguir o Sérgio Moro para o resto da vida. Ele tem que se candidatar ou a deputado, a senador ou a presidente da República. Ele tem que assumir esse lado político, ele vai ser moído. Eles dizem que todos somos negacionistas, além de fascistas, né? Negacionistas. Nós negamos a existência da pandemia, e também nos chamam de terraplanistas, né? Nós não acreditamos que a Terra seja redonda. E olha, eu aceito com mais naturalidade alguém acreditar na Terra plana do que alguém que acredita na inocência do Lula. Se você quer um negacionista mais negacionista do que o cara que acredita que o Lula seja inocente, existem os que sabem que é ladrão e são comparsas, e existem as bestas quadradas que realmente acham que ele é homem puro, ele só trabalhou pela sua... Quando é um ladrãozinho, corrupto como tantos. Então, olha aqui, acreditar na Terra plana é mais fácil do que acreditar na inocência do Lula. E quem nega que o Lula seja ladrão
esse sim é negacionista. José Fiuza, temos 1 minuto e meio. Olha, Vitor, a gente está assistindo, de fato, a uma tentativa de desmoralização das instituições, né? Quer dizer, pegando esse ponto aí que o Augusto traz, e também o Augusto assinalou muito a questão do cinismo do Gilmar Mendes, né? Que de fato talvez seja o ponto mais gritante do caráter dele, é o cinismo, né? Eu citei aqui algumas oscilações dele, né? De 180 graus, e realmente esse choro defendendo o Zanin, se o Brasil não estiver totalmente anestesiado, tem que ser arguída a suspeição de um magistrado que age dessa maneira. Pode ser até que ele esteja com alguma pressão emocional, mas tem que ser arguído, né? Não há idoneidade. Agora, a gente está numa situação muito perigosa, que é isso, quer dizer, algumas pessoas são militantes cegas do petismo ou do subpetismo, como é o PSOL, e vão ficar fazendo esse jogo imundo de apoiar a Venezuela e dizer que é pela democracia, de apoiar o Lula e dizer que é pela honestidade, por aí vai. Agora, tem gente na elite, né, Vitor? Tem gente na elite esclarecida que está brincando desse joguinho de que nada é verdade. Está brincando desse joguinho do cadê as provas. Está brincando desse joguinho de que lockdown é política sanitária. Está brincando de negacionismo, justamente, né? Pegando o mote do Augusto. E aí sim, eu acho que a gente está diante de um perigo de desagregação moral, porque se nada é verdade, tudo é mentira.